primeiro debate presidencial de 2026 foi marcado pela ausência dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro e também de Romeu Zema, que justificaram as suas faltas pela não participação dos principais concorrentes. Os participantes Augusto Cury, Renan Santos e Ronaldo Caiado focaram em propostas para segurança pública e educação, mas dedicaram grande parte do tempo a duras críticas aos ausentes, chamando-os de fujões e de medrosos. O candidato do Missão à presidência, Renan Santos, atacou a Record TV e provocou o presidente Lula durante o debate com os presidenciáveis promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. A crítica aconteceu em razão de Lula ter faltado ao primeiro encontro entre presidenciáveis nas eleições deste ano e porque a Record exibiu uma entrevista com o petista no mesmo horário do debate. O Lula está lá na Record. A Record é uma emissora que está se comportando como moleque, que está se entregando ao Lula agora, porque aparentemente está envolvida no escândalo de corrupção com alguns dos seus donos, no escândalo do Digimais, ao invés de contribuir com a democracia, chamou aquele bêbado safado, para ir lá ficar fazendo monólogo. Eu quero saber se eles vão perguntar para o Lula se o filho dele, Lulinha, roubou ou não roubou o nosso dinheiro no INSS. A Record perguntou. Meu filho sabe se cometeu erro, ele vai ser julgado, vai ser punido ou vai ser inocentado. Mas ele tem que provar a inocência dele. E ele sabe disso, porque ele sabe o que eu vivi. Ele conviveu comigo 40 anos. Ele sabe que a mãe dele morreu por causa da Lava Jato. Então, é o seguinte, só ele sabe a verdade. Então, que a diga publicamente, que se defenda, que processo que eu estou acusando, sabe? E se ficar livre, tudo bem. Quero ver você, Berenice Leite. Daniel, realmente o debate ontem na Band, né, perdeu todo o sentido quando os dois principais candidatos da direita e da esquerda, que têm reais chances de vencer as eleições, não participaram. Achei de muito mau gosto, né, o presidente Lula conceder essa entrevista à Record, e geralmente isso já é combinado, certamente teve ali, né, a anuência dele para que a entrevista fosse exibida exatamente no horário do debate. Na semana passada, inclusive, nós estávamos aqui repercutindo a desculpa que ele deu para não participar, né? Que seria ali uma espécie de renúncia, porque candidatos como o Zema, ele até cita o Zema, né? Não poderiam participar, o que caiu, né, na total descredibilidade, até porque o Zema não compareceu ao debate ontem também porque não quis. E o Flávio Bolsonaro condicionou a sua participação se Lula estivesse presente no debate, até porque não faria o menor sentido ele estar lá sem o principal concorrente com reais chances ali de vencer as eleições. Ele se tornaria apenas uma pessoa para apanhar, né, dos outros demais candidatos. Agora, com a falta dos dois, tanto do Flávio quanto do Lula, o Renan Santos, por exemplo, que tem um posicionamento de mais radical, né, tanto de bater no Lula quanto no Flávio Bolsonaro, ele concentrou mais as suas críticas no Lula, porém não perdeu a chance também de falar de Flávio Bolsonaro. E do ponto de vista de apresentar projetos políticos, aí a gente está falando de nada mesmo, né? O candidato do partido Missão demonstrou que não tem nada a mostrar. Somente a política dele, né, o projeto dele, ele só tem ali como pauta bater no candidato, no Flávio ou no Lula. Aí tivemos Augusto Cury, tivemos o Ronaldo Caiado, que, gente, vocês viram a cena? Realmente o debate estava tão morno que parece que o Kassab cochilou lá no... Ele estava, né, ele não estava lá no púlpito, mas ele estava do outro lado assistindo, e tem imagens já circulando, inclusive nas redes sociais. Olha aí ele, gente. Dormiu durante o debate, tão morno que estava. E assim, isso vai, de alguma forma, desmobilizar os próximos debates, caso tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro... Olha, bem na hora que o Caiado estava falando, gente. Isso vai desmobilizar os próximos debates, que, na verdade, todo mundo fica esperando por esse momento. Eu vi até a jornalista da Band, né, reclamando que desde janeiro eles estão ali se preparando, que a data do debate foi construída a partir de um consenso dos principais candidatos e que eles se sentiram desprestigiados. Eu também me sentiria. Mas eu acho que quem perde também é o eleitor brasileiro,
que queria muito saber o que o Lula tem a responder com relação aos questionamentos, né, que os outros candidatos que se propõem ao substituir ele ali no Palácio do Planalto, o que ele teria para responder. Mas, como sempre, o Lula prefere estar em ambientes totalmente controlados e até as perguntas, por mais que ele tenha respondido essa pergunta à Record, Daniel, pode ter certeza que ele, com certeza, eu digo isso porque é assim que funciona. Eles pedem que a gente envie as perguntas antes para que eles possam preparar uma resposta. Então, no debate não ia ser assim. Talvez por isso ele tenha preferido dar uma entrevista em um ambiente controlado. Foi no caso aí da TV Record. Muito bem. Suano, acorda. Gente, não era por, eu estava dormindo, não era pelo que a Berenice estava fazendo com essa voz maravilhosa, com esse pensamento tão perfeito, ela estava fazendo ter bons sonhos. Eu estava dormindo por causa do tema. Esse tema que nos faz a gente ficar extremamente, eu diria assim, entediado. Mas foi entediante mesmo. Agora, teve algumas coisas que são interessantes, veja. Eu cheguei a ouvir depois, debate, eu não vou dizer, por favor, não vou falar dos profissionais que estavam fazendo debate, coisas como: veja, nós temos que arranjar uma maneira de ter a obrigatoriedade da participação dos candidatos. Aí eu ouvi coisas mais sensatas. Não, mas se o voto... o voto é obrigatório, então eles deveriam ser obrigados a participar desses debates. Aí houve uma coisa mais sensata: não, que o voto não deveria ser obrigatório, que isso é uma coisa perfunctória, deixa de lado. O que nós deveríamos ter é... Eles não entenderam que esse modelo de debate morreu. Não tem mais. Esse modelo de debate não funciona. E não adianta querer acusar o Lula e o Flávio Bolsonaro e o Zema. O Zema, com todo respeito ao Zema, o Zema ninguém nem lembrou do Zema, para ver como o Zema está afastado do processo. Ninguém falou do Zema ali. Só falava do Flávio e do Lula. Aí fica dentro da lógica. A pergunta é: por qual razão alguém vai participar de um debate para estar recebendo sua porrada? Não tem sentido. É muito melhor você ter as sabatinas constantes. Ué, esse é o sistema. Essa é a lógica. Então, modifique-se o sistema eleitoral, modifique-se o processo eleitoral, modifique-se o sistema, tal qual ele está configurado, porque já é um lixo na sua configuração. É simples assim. Para encerrar, tem um ponto que, para mim, dói. Mostra por que a direita brasileira não consegue fazer planejamento estratégico. Eles não entenderam que primeiro turno... não, agora todo mundo se aprende. Não é isso, não. O primeiro turno é um ensaio do que vai acontecer no segundo. Não adianta depois vocês chegarem e dizer: agora nós vamos nos unir para pegar o inimigo comum. O que vai ficar para o povo é que não tem inimigo comum. O que vai ficar para o povo é que essa direita está totalmente desorganizada e não sabe o que fazer e não tem vergonha na cara. Esse é o ponto. Só para encerrar, de verdade, tem um dado. O Renan Santos, ele foi o mais bem articulado em termos... Ele é bem articulado em termos de discurso. Mas eu vi, por exemplo, um discurso dele feito numa determinado local, em que, no fundo, tinha uma foto dele olhando para o horizonte. Eu só vi isso, uma foto gigantesca, só o rosto dele. Eu só vi isso no culto à personalidade na década dos 30, seja pelo Adolfo, seja pelo Benito, seja Adolfo na Alemanha, pelo Benito na Itália e pelo Djugashvili, lá na União Soviética. É perigoso. Quer complementar, Berenice? Quero sim, estava ouvindo aqui o professor Suano e me lembrei de uma tese que eu tenho escutado muito nesses últimos dias aqui em Brasília, nos bastidores, de que o Lula, ele tem a intenção, ele está unindo forças, e percebam, esta é a primeira eleição que nós não temos candidato de esquerda participando de debate, nós não temos... um candidato à esquerda. Os principais partidos de esquerda estão coligados com o PT. Isso porque Lula pretende vencer no primeiro turno. E o fato de haverem tantos candidatos que se dizem de direita, centro-direita, ou isentão, como se propõe o Augusto Cury na entrevista de ontem, eles acabam dividindo os votos do candidato que tem real chances de vencer, que seria o Flávio Bolsonaro. Então, os eleitores têm que ficar atentos a essas estratégias, porque não é de hoje, né? Desde que o Lula venceu a sua primeira eleição, foi quando ele entendeu um comentário feito pelo mestre Alexandre Garcia, que disse que enquanto o PT ficasse batendo cabeça e querendo fazer candidaturas individuais, independentes, melhor dizendo, ele nunca ia ganhar uma eleição. A partir daí, o Lula começou a se coligar com os principais partidos de esquerda e até de centro, que ao não apoiar a direita raiz,
ao não apoiar, estão apoiando Lula. Foi o Kassab que disse isso. Então, muito cuidado, porque a estratégia do PT está a todo vapor e ele quer levar no primeiro turno. E o senador e candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, defendeu durante o lançamento da campanha de Douglas Ruas ao governo do Rio de Janeiro a necessidade de tirar bandidos de circulação em pé ou deitados. Em seu discurso focado na segurança pública, Flávio reiterou propostas como classificar PCC, Comando Vermelho, e milícias como grupos terroristas, além de defender a castração química para estupradores e a redução da maioridade penal para 14 anos em casos de estupro. O candidato enfatizou que essas medidas visam garantir que quem tem que andar sem medo na rua são as pessoas, confrontando críticos que o chamam de radical. Já Lula, durante a visita a governador Valadares, em Minas Gerais, criticou o ex-presidente Michel Temer e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também candidato à presidência. Lula defendeu Fernando Pimentel, ex-governador petista, atribuindo dificuldades financeiras de sua gestão à falta de apoio de Temer na negociação da dívida estadual. O presidente ainda ironizou Zema e o acusou de deixar a dívida de Minas Gerais atingir quase 179 bilhões de reais. Durante a festa do peão de boiadeiro de Barretos, Lula foi alvo de xingamentos por parte do público presente no show do cantor Gustavo Lima, que já havia declarado apoio a Jair Bolsonaro. O evento, que acontece entre os dias 20 e 30 de agosto, é um dos maiores rodeios do Brasil e reúne um público expressivo ligado ao agronegócio. O senador Flávio Bolsonaro também esteve presente na festa, encontrando-se com eleitores e prometendo retornar no próximo ano, junto com seu pai. O candidato à presidência, Ronaldo Caiado, declarou-se a favor do fim da escala de trabalho 6x1, uma mudança de posicionamento em relação a dias anteriores, quando classificou a PEC que prevê essa alteração como, abre aspas, eleitoreira, fecha aspas, abro aspas novamente, e populista. A PEC, que também reduz a jornada de 44 para 44 horas semanais, estava parada no Senado e agora será enviada à CCJ. Durante a agenda em Campinas, no interior de São Paulo, Caiado criticou adversários ausentes de debates, chamando-os de fujões, e teceu críticas à polarização política e à gestão do PT. De colete à prova de balas, Renan Santos foi à comunidade, uma comunidade em São Paulo, prometeu um programa de 1 trilhão e 500 bilhões de reais contra o que ele chama de favelização. O candidato diz que o projeto seria executado em até 15 anos, sem remoção dos moradores. A proposta prevê recursos públicos e privados e corte de gastos com renúncias fiscais e supersalários. E ainda sobre o debate de ontem, os candidatos falaram com a imprensa ao fim da programação, mantiveram as críticas aos candidatos ausentes e também quase teve desistência por lá. Tawane Catan acompanhou tudo e traz mais detalhes para a gente. Bom dia, Tawane. Pois é, Daniel, muito bom dia para você também, nossa equipe e audiência do JDO1. Esse debate foi marcado por um protesto na porta da Band TV, feito pelo candidato do Avante, o Augusto Cury, que é psiquiatra, ele que quase desistiu do debate minutos antes da programação acontecer. Então, como você adiantou, né, Caiado e Renan Santos criticaram a ausência de Lula e Flávio Bolsonaro. O Renan, logo de início, chegou fazendo também uma espécie de manifestação, uma espécie de protesto contra essas ausências. Ele mostra 2 fraldas com os nomes de Flávio e Lula, criticando a ausência deles. Ambos chamaram eles de fujões. Renan até usou a palavra covardes. E mesmo fora do encontro, né, Lula e Flávio foram alvo de críticas de todos esses candidatos que participaram. No caso, Ronaldo Caiado, Renan Santos e também o Augusto Cury. Zema não participou, também no mesmo dia, no domingo, ele desistiu de participar do debate, mas a gente tem em destaque algumas falas deles, né? Temas de segurança, temas de saúde e educação foram alguns dos destaques dessa programação. Então, primeiro, o Ronaldo Caiado disse que era preciso tirar o Lula do governo, afirmou que o poder de compra dos brasileiros reduziu bastante e prometeu que, se avançasse na disputa pelo Palácio do Planalto, manteria a taxa de juros de 3% a 4%, a inflação, perdão. Diz também que Flávio deve detalhar o caso do filme Dark Horse, o contrato do Dark Horse. Então ele usou a expressão, de um lado tem o candidato
do Dark Horse e do outro do Dark Lobby. Nesse caso, Caiado fez referência ao Lulinha, filho de Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de relações que estão sendo investigadas com Roberta Luxinger. Agora a gente tem aqui algumas falas, né, de alguns deles, por exemplo, o próprio Renan Santos, aliás, o próprio Augusto Cury, né, que quase desistiu minutos antes, ele disse que não desistiu em razão de respeito à imprensa e respeito aos jornalistas. Disse que a ausência de Lula e Flávio era um desrespeito aos eleitores. O que ele ficou mais incomodado foi pelo fato de Lula ter dado uma entrevista à Record no horário do debate. Acho que a gente tem essa fala separada do Augusto Cury, Daniel. Essa sociedade polarizada virou religião. O senhor se considera o quê? Eu não estou em cima do muro, eu estou destruindo o muro para construir ponte. Eu quero chamar os melhores profissionais da economia, os melhores políticos. Chamaria Ratinho Júnior, chamaria Eduardo Leite, chamaria Caiado, chamaria Zema, chamaria José Eduardo Cardoso, chamaria Renan Filho, que foi ministro dos Transportes, chamaria José Musso, chamaria uma série de pessoas e grandes economistas para governar essa nação. Eu só vou ter atrás por amor a vocês e por amor à democracia. Porque o que o Lula da Silva fez, fazendo uma entrevista no exato momento do debate, isto é uma falta de respeito com a democracia. Se você hoje, em 2026, está votando Lula, eu não quero teu voto. Eu não quero teu voto, não faz sentido. Você está defendendo hoje um governo que quebrou o Brasil, que está mantendo o Brasil quebrado, que não apresenta nenhuma proposta, está envolvido em escândalo de corrupção, é uma falta de respeito com os teus filhos e netos. Os filhos e netos estão entregando o Brasil quebrado. Já não tem muito mais diálogo. Vou governar para que essa pessoa tenha um Brasil melhor sendo presidente, porque eu tenho que ser presidente de todos. Mas como candidato, eu não sou candidato de todos. Ora, num momento como esse, numa eleição curto tempo, eles recuarem, fugirem do debate, isso é muito grave. Tanto é que eu vou apresentar, o partido tem uma base grande no Congresso Nacional, um projeto de lei para que aquele que realmente oficializar a sua campanha, ele seja obrigado a participar do debate. Quem foge de um debate deve ter muito a esconder, mas muito mesmo a esconder. Deve estar apavorado para falar aqui amanhã que ele não vai sustentar, né? E cada dia você tem uma surpresinha com o Lula e você tem uma surpresinha com o Flávio. Cada dia tem uma surpresinha. Então nós temos o Dark Horse e agora o Dark Lobby. Pois é, Daniel. E o próprio Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e candidato a vice de Ronaldo Caiado na chapa do ex-governador, ele também lamentou a ausência desses candidatos, dizendo que Caiado tem muito a mostrar. Inclusive tem aí na tela, né? Ele acabou dormindo durante esse debate, algo que chamou a atenção ali dos jornalistas que estavam no entorno. Daniel, volto com você. Obrigado, Tawane Catan. Bom dia. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.